여러분 안녕하십니까? Olá, pessoal. 우리가 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시 부활하신 이 놀라운 시간을 맞게 되 얼마나 감사한지 É muito gratificante nós estarmos celebrando, mais uma vez, a ressurreição de Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. 부활하신 뒤에 주님 우리 마음 안에 오셔 역사는 그 역사는 정말 놀랍고요. É muito grande o trabalho que Jesus Cristo fez no nosso coração após ele ter ressuscitado. 사람들을 옛날 사람과 다른 새로운 사람으로 바꾸었습니다. Jesus Cristo transformou a vida de muitas pessoas, fez elas diferentes do velho homem. 거듭났다 하는 말, Em outras palavras, nasceu de novo. 새로운 사람이 된 게 확실합니다. Nós temos a certeza de que somos novas pessoas. 먼저 성경 말씀 이사야 53장을 읽겠습니다. Vamos ver hoje o livro de Isaías, capítulo 53. 1절에서 12절 말씀까지 읽겠습니다. Eu vou ler dos versículos 1 ao 12. 이 이사야 53장 이사야서는 예수님 오시 약 700년 전에 이사야 선지자가 예언한 책입니다. O livro de Isaías foi escrito pelo profeta Isaías cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus. 이 땅 십자가에 못 박혀 죽으시 우리 죄를 사는 그 정확하게 얘기되어 있고요. E profetiza claramente como Jesus Cristo iria vir e morrer pelos nossos pecados. 예수 꼭 그렇게 오셔서 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. E conforme essa promessa, Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. 구약 이사야서 53장을 통해 읽겠습니다. E hoje nós iremos acompanhar as escrituras por meio de Isaías capítulo 53. A partir do versículo 1 eu vou ler. 우리의 전한 것을 누가 믿었느냐? 여호와의 팔이 네게 나타났느냐? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에 나와서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. 그는 멸시를 받아 사람에게 실어버린 바 되었으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 마치 사람들에게 얼굴을 가리우고 보지 않음을 받은 자 같아서 멸시를 당하였고 우리도 그를 기히 여기지 아니하였다. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받으면 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하였도다. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. 그가 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으니 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 산자의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물을 인함이라 하였으리. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. 그는 강포를 행치 아니하였고 그 입에 개사가 없었으나 그 무덤이 악인과 함께 되었으며 그 묘실이 부자와 함께 되었다. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. 상함을 받게 하시길 원하사 질고를 당케 하셨은즉 그 영혼을 속건 제물로 드리게 이르면 그 씨를 보게 되면 그 날은 길 것이요 또 그의 손으로 여호와의 뜻을 성취하리라. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 그래서 그가 자기의 영혼에 수고한 것을 보고 만족히 이길 것이라. 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 어렵게 하며 그들의 죄악을 친히 담당하리라. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu Senhor, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
이러므로 내가 그로 존귀한 자와 함께 분기스럽게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았습니다. 그러나 실상은 그가 많은 사람의 죄를 지며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 거기까지. Até aqui nós lemos. 이사야는 예수 그리스도에 대한 예언을 많이 했습니다. Isaías, né, ele fez muitas profecias sobre Jesus. 특히 예수 십자가에 못 박혀 죽으시는 예언을 할 그대로 이루어졌습니다. Principalmente, né, essa sobre a crucificação de Jesus aconteceu do jeito que foi dito. 아주 말씀하신 그대로 예수님이 이 땅에 오셔서 이사야가 예언한 그대로 십자가에 못 박히시면 우리 죄를 외치셨습니다. Conforme a profecia de Isaías, Jesus Cristo veio a essa terra, foi crucificado e lavou nossos pecados. 뒤에 사흘 만에 부활하셨습니다. E 3 dias depois, ele ressuscitou. 제가 예수님을 믿는 것은 전 어릴 때부터 교회를 다녔습니다만. Eu, desde criança, né, frequentava igrejas. 그러나 이제 교회를 다니다가 이제 저는 1944년생인데요. Eu sou de 1944. 제가 이제 그 7살 때 우리나라 남북 전쟁이 있었고 E quando eu tinha 7 anos, teve a guerra, né, das duas Coreias. 전쟁 마치고 제가 초등학교를 입학하게 됐는데 E após a guerra, eu entrei no primeiro ano da escola. 우리 반의 30%가 아버지도 어머니도 없는 고아. E 1/3 da minha classe eram órfãos. 전쟁은 많은 사람을 죽게 했어요. Realmente a guerra matou muitas pessoas. 특히 남자들이 굉장히 많이 죽어. Principalmente homens, né, morreram muitos. 여자들이 지게를 지고 여자들은 밭을 갈고 농사를 짓는 그런 삶을 살고. Então tinham muitas mulheres viúvas que tinham que tomar conta da casa, fazer o plantio. 어려워서 굶는 사람이 참 많았고. Muitas pessoas na minha sala realmente passavam fome. 특히 한국은 저 여름과 겨울 온도 차이 굉장히 심해서. Principalmente aqui na Coreia, né, a diferença de clima, de temperatura entre o verão e o inverno é muito grande. Então, quando está muito quente, sobe até 35 graus. 많이 추울 때는 마이너스 30도까지 내려가기. E quando está muito frio, chega a temperaturas de 30 graus negativos. 온도 격차가 많은 나라 중에 하나입니다. Então, é um dos países que tem essa maior diferença, né, de temperatura entre estações. 종종 길에서 얼어 죽은 사람들의 시체를 볼. Quando eu era pequeno, por várias vezes eu via corpos, né, que haviam morrido congelados. 방황사를 참 많아. Muitas pessoas que passaram fome e também morreram de fome. 사람이 굶어 죽는다는 말이 있는데 As pessoas falam, né, estou morrendo de fome. 실제로 사람은 굶어 죽진 않아. Mas para falar a verdade, as pessoas não morrem de fome. 굶으면 Só que se você continuamente passa fome, 지금 면역력이 떨어지고 a sua imunidade acaba enfraquecendo. 막 몸이 아주 약해지면서 Enfraquecendo assim o corpo, 감기 걸리도 죽고. pode morrer por uma simples gripe. 그때 제 어릴 때는 굉장히 한국이 비참했어요. Quando eu era pequeno, né, nosso país, a Coreia do Sul, era muito miserável. 또 사변난 그다음 8살 때 어머니가 세상을 떠나셨어요. Quando eu tinha meus 8 anos, a minha mãe faleceu. 한 달 만에 형님은 군대 가서 E um mês após a morte da minha mãe, meu irmão teve que ir para o exército. 전쟁 일들 때문에 바빠 집에 계시지 않았어요. Ainda estava em conflitos de guerra, né? Meu pai também tinha que ficar ajudando nesse trabalho. E a minha irmã mais velha tinha 15 anos, 3살이었고 a minha outra irmã 13 anos, 8살이고 동생이 4살. eu tinha 8 anos e meu irmão mais novo 4 anos. 뭘 먹고 살아야 할 줄 몰랐어요. Nós ficávamos sozinhos em casa, não sabíamos o que comer, como viver. Éramos muito, muito pobres. 지금도 생각하면 그때 생각하면 얼마나 감사해요. Até hoje, quando eu penso naquela época, é gratificante. 제가 이제 나이가 10살, 11살, 12살 되면서 Eu, entrando nos meus 11, 12 anos de idade, 일을 했습니다. eu comecei a roubar. 미리 이거 할 때 미를 꺾어가 친구들 모여서 산속에 가서 불 떼가 구워 먹고 Quando estava em época que o trigo amadurecia, né, eu e meus amigos invadíamos um terreno, roubávamos um punho de trigo. 뱀도 잡아가 Por causa da fome, eu e meus amigos, havia tempos que a gente pegava cobra para comer. 살아도 따 A gente roubava maçãs, né, de pomar, de pessoas, e o pecado ia aumentando. 근데 제가 그때 1900 그러니까 62년도에 Até que em 1962, 제가 기술하사관에 지원했는데 그 시험에서 eu havia me alistado, né, para uma escola técnica militar, mas eu fui reprovado na teste. E eu fiquei muito 정말 제가 절망이 됐어요. desesperançoso naquela época. 그때 내가 19살 때였는데 Eu tinha 19 anos.
19살 때까지 계획했던 거 하나도 제대로 되지 E tudo que eu havia planejado na minha vida até os meus 19 anos havia dado errado. 내 마음이 무너졌고 Meu coração havia desabado. 내 생각을 따라한 모든 게 다 실패했겠다. 모든 게 실패라는 Eu senti que tudo que eu havia planejado foi um fracasso, porque tudo realmente havia sido um fracasso. 내가 죄를 용서받고 싶어서 기도했고 성경에 Ainda mais com o desejo de receber a salvação pelos pecados, eu orava, lia a Bíblia. 예수님의 피가 내 죄를 사했다는 사실을 정확하게 E um dia eu pude saber com clareza que o sangue de Jesus Cristo na cruz havia lavado meus pecados para sempre. Uma coisa que eu posso afirmar 사실을 é que quando eu criei naquela verdade, 내 안에 내 아닌 예수님이 그때 dentro de mim, Jesus Cristo passou a habitar e ele começou a trabalhar por mim. 내가 삶이 달라지기 시작했어요. E desde então a minha vida começou a mudar. 정말로 나왔습니다. Foi incrível. 저들이 IYF를 시작하고 군유스코라고 전 세계 청소년들이 가서 봉사하는 Nós começamos a IOIF e também o Gunius Corps, né, que é um trabalho de voluntariado para jovens no exterior. 리베리아에 갔던 제요한 E tem um jovem chamado Cheohan que foi como voluntário na África, na Libéria. 전갈에 쏘인 겁니다. Ele foi picado por um escorpião. 어느 날 제가 밤에 잠을 잤는데 Uma noite ele havia adormecido. 알고 보니까 모기장을 치고 잤는데 Ele havia colocado aquelas redes, né, contra mosquitos, 열어놓고 só que deixou as janelas abertas. 발이 모기장 밖에 E o pé dele estava para fora daquela rede. 나중에 알고 보니까 전갈이 쏘은 그 자리가 있고 전갈 발자국이 E depois ele viu, né, que tinha alguns rastros ali do escorpião que havia passado por ali. 밤에 잤는데 누가 발을 꽉 하고 Então ele estava dormindo à noite e ele sentiu como se alguém estivesse espetando o pé dele. Ele acordou assustado. O que é isso? 방안에 아무도 없었습니다. Só que não tinha ninguém no quarto. 다시 잠이 들었어요. Novamente ele dormiu. 아침에 일어났어요. Ele acordou pela manhã 야 어제 내가 자는데 밤에 누가 내 발을 바늘로 e ele comentou com um colega: Olha, ontem à noite eu estava dormindo, parecia que alguém estava espetando meu pé. 끊임없이 전갈이가 Ei, mano, será que isso aí não é um escorpião, não? 전갈이 Não, como é que vai ter um escorpião no quarto? Não faz sentido isso aí. 이 청년이 오후 한 3시쯤 돼서 Naquele dia, né, 3 horas da tarde mais ou menos, 울렁거리고 막 ele começou a se sentir mal, né, uma sensação de agonia. 화장실에 가다가 Ele foi ao banheiro 한 5m 앞에서 그냥 e faltando uns 5 metros para chegar ao banheiro, ele desmaiou. 학생이 가다 쓰러지는 걸 보고 사람들 막 E os 달려가고 colegas dele, vendo que ele havia desmaiado, né, correu para ajudá-lo. E quando chegou lá, ele havia defecado, urinado. 저 숨이 안 쉬고 죽어. Ele não estava conseguindo respirar, realmente estava morrendo. 저기 딸에 막 따귀를 때리고 가슴을 때리고 Começaram a bater no rosto dele, no peito dele. John, John, acorda! 수돗물로 대강 씻어가지고 병원 데려갔는데 Lavaram ele, né, rapidamente ali, levaram para o hospital. 팔자를 끼고 E o médico, quando viu ele, 데려가라고 cruzou os braços e falou: Ó, pode levar. Ele está morto já. 도와주세요. Por favor, nos ajude. 이 사람이 전갈에 쏘였는데 Ele foi picado por um escorpião. E mesmo trazendo ele na hora da picada, é difícil garantir que ele vai viver. 퍼졌어. Agora o veneno já está no corpo dele inteiro, já chegou no coração. Por isso que ele teve uma parada cardíaca. Não adianta. 사정했어. Imploraram. 안 된다고. Não. 다음 병원 Foram para um outro hospital. 똑같이 얘기했어. Falaram a mesma coisa. 애원을 했어. Imploraram novamente. 어차피 죽는 거 아니냐고. Ah, vai morrer de qualquer jeito, então ajude pelo menos até a morte dele. 의자에 눕혔어요. Então colocaram ele numa maca, 주사를 놓는데 colocaram uma injeção nele 숨이 멎어. e ele parou de respirar. 그래서 그 의사 심폐소생술했어요. Fizeram ali os primeiros socorros 2시간 후에 다시 이제 e depois de umas 2 horas, né, conseguiram fazer ele voltar a respirar. 그때 혈압이 30. Só que ele estava com uma pressão de 30. 그 체온이 17도. A sua temperatura corporal era 17 graus. 시체나 다는 거. Era praticamente um cadáver já. 근데 지부장이 이제 너무 급한 애한테 전화해. E o diretor lá da Libéria, né, muito apressado, ele me ligou. 제 안에 가요. 제 안에. Desesperado, pastor, o John Choi, o John Choi. 이 사람아 왜 그래? 좀 침착하게. Eu falei, calma, calma. O que está acontecendo? 지부장이 말했습니다. 목사님 제 안에. Sim, você foi me acalmar, mas o John Choi, o John Choi. 이제 병원에서 2시간 더 못 산다고 하니까. Os médicos estavam afirmando que ele não ia viver por mais 2 horas. 저 지부장이 저한테 전화를 했어. E ele, desesperado, né, ligou para mim. 현재 내용이 전갈소에 죽어가고 있다. E ele estava dizendo, né, que o John havia sido picado pelo escorpião e estava morrendo. 근데 놀라운 것은 내가 예수님 피로 제사함 받고 그 제사 확실히 믿어진 이후에 Só que o incrível é que depois que eu recebi a salvação pelo sangue de Jesus, eu tive essa fé no meu coração. 안에 내 아닌 어떤 힘이 내 속에 일하는 걸 참 많이
Por muitas vezes eu experimentei uma força que não era minha, né, que agia dentro de mim. 성경 읽다가 그분이 예수님이란 걸 E eu, lendo a Bíblia, descobri que era a força de Jesus. 예수님의 말씀을 내 그대로 받아 믿어. Eu aceitei as palavras de Jesus no meu coração, 예수의 말씀은 예수의 마음. e as palavras de Jesus é a representatividade do coração de Jesus. Então o Espírito Santo passou a habitar em mim, 지금 여기에서 이 최요한이라는 학생이 천가서 죽어가고 있는데 e perante a morte do jovem John Choi, 한국에서 라이베리아까지 비행기 제트 여객기로 18시간. eu pensei, se eu tomar um jato e fazer um voo daqui para Libéria, são 18 horas de voo. 제가 약을 보내줄 수 있어요? 아니면 뭐 의사를 보내줄 수? Eu posso enviar um remédio, um médico para ele? 요즘 이제 코로나 때문에 있어가지고 우리 교회 의사들이 Ultimamente, né, por causa do corona, temos alguns médicos aqui na nossa igreja, 우리 목회자에서 코로나 필요한 그 약 좀 해서 막 DHL로 보내고 né, que é de medicina oriental, eles até desenvolveram um remédio, né, e até enviamos para algumas pessoas. 의사가 2시간 더 못 산다고. Mas naquela época, pessoal, o médico dizia que ele não ia poder viver por mais 2 horas. 약을 보내주고 의사 보내주고. Então não fazia sentido nós tentarmos enviar um médico ou um remédio para eles. 근데 저는 그때마다 내가 정말 절망할 때 어려울 때마다 나 아닌 주님이 내 마음에 늘 새 마음을 줬어. Só que nessas situações, sempre que o meu coração estava em desesperança ou numa situação impossível, Jesus Cristo me dava novas forças. 내가 요한이하고 통화할 수 있는가? Eu perguntei para ele, será que eu posso falar diretamente com o John Choi? 야 요한아 박 목사님이야. Sim, pastor. Ei, John, é o pastor Park. 수화기가 이제 요한에게 옮겨져. Ele passou o telefone pro John Choi. 요한아 너 내 목소리 들려? Eu perguntei, John, você me escuta? 목소리. Sim, pastor. 너는 아프리카산 정갈에 쏘였대. Olha, você foi picado por um escorpião africano. 그래서 지금 네 몸에 독이 퍼졌대. E o veneno já se espalhou pelo seu corpo. 의사 말하기 너는 2시간 넘기지 않고 죽을 O 거야. médico diz que você não vai sobreviver mais de 2 horas. 요한아, John, 그럼 내 이야기를 좀 들어볼래? mas presta atenção no que eu vou te dizer. 내가 뭐라고 말했냐면, E eu disse assim para ele. 요한 나는 오늘 아침에 이사야서를 읽었어. John, hoje de manhã eu li o livro de Isaías. 이사야 40장 31절에 Em Isaías capítulo 40, versículo 31, 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니. diz, aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Lá está escrito assim. 요한아 놀라운 것은 John, o incrível 성경 66권은 é que os 66 livros da Bíblia, 출판해서 많은 사람 손에 들고 sim, foi publicado por uma editora, né, está na mão de muitas pessoas, 사람들이 쓰신 하나님의 말. mas são as palavras escritas pelos servos de Deus. 그렇기 때문에 하나님은 한 번도 거짓말하지 않아요. Deus nunca mente. 요한 내 말 잘 들어봐. John, presta atenção. 이 성경이 뭐라고 말하냐면 O que a Bíblia diz? 오직 여호와를 앙망하면 새 힘을 얻는다고 돼. Que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. 네가 정갈의 독을 이기려면 Para você vencer o veneno do escorpião, 네가 이제 정갈의 독과 싸우고 있는데 você agora está numa batalha com o veneno do escorpião. 네가 정갈의 독을 이기지 못해 죽어가고 있는 거야. E você está morrendo justamente porque não pode vencer esse veneno. 성경은 뭐라고 말하냐면 Mas o que a Bíblia está dizendo? 여호와를 앙망하면 새 힘을 주신다고 약속. Que se você confiar em Deus, você vai ter as suas forças renovadas. 그 이야기를 뭐 어떤 개인한테 Deus não deu essa palavra apenas por uma única pessoa. 이사야를 통해서 온 세상이 다 알도록 성경에 기록돼. 있어요. Por meio do profeta Isaías, Deus disse isso para toda a humanidade. 만일에 우리가 여호와를 앙망했는데 새 힘을 안 주시면 Se nós confiamos em Deus, esperamos em Deus e Ele não renovar as nossas forças, no final Deus acaba sendo mentiroso. 하나님은 절대로 Mas Deus, jamais, Ele não mente. 성경이 말하기를 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘. A Bíblia claramente diz que os que confiam no Senhor renovam as suas forças. 지금 너는 정갈 독을 이기지만 죽어가고 Você agora está morrendo porque não está vencendo o veneno do escorpião. 까지 독이 가서 심장이 제대로 뛰지 O veneno já chegou no seu coração, por não estar podendo pulsar direito, você está caindo, seu coração está perdendo a força. 오늘 하나님을 앙망해. Mas espere em Deus hoje, confie em Deus. 하나님을
하나님을 지금부터 생각해. Pense em Deus a partir de agora 그리고 하나님이 약속을 지키는 분으로 믿어봐. e creia nele como um ser que cumpre as suas promessas. 바라봐. Olhe para Deus. 힘을 주실 거야. Deus vai te dar novas forças. 제가 그 이야기를 했어요. Eu falei isso para o John. 그래도 재환이는 E de uma forma incrível, John Choi, 자기 죽어가는 걸 알았어요. ele sabia, estava ciente que estava morrendo. 근데 제가 그때 그 마음을 이야기하고 싶었어요. Mas eu queria transmitir esse coração para ele. 깊이 잠이 드는데 Ele caiu em profundo sono 하나님을 악망합니다. e no interior dele ele pensou: Deus, eu confio em ti. E dormiu. 아침에 그 병실 지키는 간호사가 이제 날이 다 밝아져. E pela madrugada, né, o sol nasceu. 어제 그 환자 지금 E a enfermeira que estava fazendo plantão ali, pensou: poxa, aquele jovem já deve ter morrido. Quando chegou na sala dele, viu que a pressão dele estava subindo, voltando ao normal. Ela ficou assustada. 그리고 그날 아침에 요한은 뻘떡 일어나. Naquele dia, John se levantou, 그리고 아침 튼튼 muito saudável e forte. 제 아이의 Hoje ele é pai de 3 crianças. 얼마나 감. Isso é muito gratificante. 한 이야기만 더 하고 싶은데 Eu quero contar uma outra história, 비싼 이야기입니다. parecida também. 오늘 집에 전화가 왔어요. Um dia me ligaram, 아, 형제 목사님 여기 전주인데요. era um irmão. Oi, pastor, aqui é de Cheonju. 전주에 김충환 형제가 암으로 병원을 입원했는데 O irmão Kim Chung-an, aqui de Cheonju, ele está internado no hospital por causa de câncer. 여러 달이 지났습니다. E já se passaram vários meses, pastor. 이제 병이 좋아지네 점점 더 심해 지금 죽어가고 있는데 Ele deveria estar melhorando, mas a doença está se agravando. 2-3일 더 넘기기 어렵다고. E o médico disse que ele não poderá viver por mais 2 ou 3 dias. 그 전화를 받았어요. Eu recebi esse telefonema. 지금 우리 교회 목사님 한 분이 전주에 Então, tinha um pastor da nossa igreja na região de Cheonju, então eu pedi para que ele visitasse o irmão. 내가 전화를 했어요. Eu liguei para ele. 오기 전에 전주 전북대 병원에 김충환 형제 좀 만나보고 오라. Ó, antes de você vir para cá, vai no hospital onde o irmão Kim Chung-an está internado e vê como ele está. 다했다 이제 저녁에 와서 나한테 이야기하기를 Aí naquela noite ele veio para mim e contou: 목사님 의사 말도 이틀 살기 어렵다고 합니다. Pastor, os médicos dizem que é difícil dele sobreviver mais 2 ou 3 dias. Ah, sério? 그 이튿날 주일이었는데 O dia seguinte era um domingo 주일 예배를 마치고 저녁 집회에 광주라는 도시에 가서 하게 됐어요. e após o culto pela manhã eu tinha uma pregação à noite em Gwangju, em uma outra cidade. 광주를 지나가는 길에 전주를 지나가기 때문에 E no caminho para Gwangju está a cidade de Cheonju. 그래서 제 아내하고 아들하고 제가 셋이 갔는데 Então eu, minha esposa e meu filho fomos. 아내한테 여보 우리 1시간 일찍 출발합시다. Só que eu falei: querida, vamos sair 1 hora mais cedo, 그때병 충환이 형제 김충환이 좀 만나보고 갔어요. porque eu queria encontrar com o irmão Kim Chung-an lá naquele hospital. 그래서 우리가 1시간 일찍 출발해서 전북대병원에 갔어요. Então nós partimos 1 hora mais cedo, né, e passamos no hospital onde o irmão estava internado. 병실 문을 딱 열었는데 E quando eu cheguei ali no hospital, abri a sala onde ele estava, a sala estava em completo silêncio. 한쪽 뒤쪽에 형제 아내가 거기를 Num canto da sala, né, a esposa do irmão estava de cabeça baixa, sem falar nada. 보니까 쳐다보고 다시 거기를 Quando eu entrei na sala, ela só viu que eu entrei e novamente abaixou a cabeça. 그리고 침대 앞에서 그 형제 어머니 눈물만 줄줄 E na frente da maca que o irmão estava deitado, a mãe dele estava chorando. 형제는 죽었는지 살았는지 인기척이 없이 그냥 침대에 누워 있어요. O irmão só estava deitado, nem dava para saber se ele estava vivo ou morto. 저는 뭘 어떻게 할 줄을 몰랐어요. Eu também não sabia o que fazer naquela situação. 근데 그 형제가 다 죽어가고 있는데 Ele estava morrendo. 내 마음 뭔 생각이냐면 Só que o que eu pensei? 내가 이 병실 문을 열지 않고 예수님이 이 병실 문을 열었더라면 Se não fosse eu que tivesse abrido essa porta e chegado nessa sala, mas se Jesus estivesse agora aqui, o que será que aconteceria? 예수님이 다 좋아하는 형제 때문에 아내나 어머니가 막 슬피 울고 있는 거 보고 Jesus Cristo vendo a esposa e a mãe desse irmão que está chorando em desesperança, será que simplesmente fingiria que nada estaria acontecendo e deixaria esse irmão morrer? 예수님이 못 본 척 하고 그냥 지나가지 않으셨어요? 무슨 일을 했을까? Eu senti que não. E se Jesus Cristo não o deixasse morrer, o que ele faria? 이 형제를 살리 Eu senti que Jesus Cristo com certeza o curaria. 놀라운데 É incrível, né? 그 다음 무슨 생각이 드냐면 Logo depois, o que eu pensei? 분명히 내 안에 예수님 계시는데 Como é? Jesus Cristo habita no meu 내 coração. 안에 계신 이 예수님은
2000년 그 예수는 똑같은 분인데 E esse Jesus que habita no meu coração é o mesmo de 2000 anos atrás, que estava nessa terra. 그렇게 생각해 보니까 Até naquele dia eu nunca pensei dessa forma. 내 안에 계신 예수님도 똑같은 예수님인데 Calma aí, o Jesus que habita no meu coração é o mesmo de 2000 anos atrás. 낫게 하시겠다. Então, esse Jesus que habita no meu coração vai fazer esse irmão ser curado. Eu pensei, 예수님이 진짜 살아계신 예수님 그 당시에 예수 aquele Jesus que estava vivo nessa terra, presente na terra, há 2000 anos atrás. Imagina ele nesse hospital. 하실 말씀 전하시고 Eu acho que ele pregaria a palavra 다 죽어가는 형제 보고 못 보내 그냥 지나가 절대 e simplesmente, né, ia terminar ali e falar, ó irmão, tchau, e ia embora. Não. 이제 내가 예수님의 마음을 더듬어 Então, 보면 pensando no coração de Jesus, qual seria o desejo de Jesus? 계시는데 Eu pensei, poxa, Jesus Cristo está aqui. 저희를 고치고 싶다는 마음이 고치기 원하신다는 마음이 있다. E eu senti que Jesus Cristo com certeza desejaria curar esse irmão. 그러면 그 형제하고 예수님의 마음이 하나가 연결이 되면 Então, se o coração desse irmão se conectar ao coração de Jesus que deseja curá-lo, só tem aqui duas pessoas. 하나님한테 이야기를 해요. Vamos supor que eu fale algo para o evangelista Samuel. 사무엘 전사 내 말을 듣고 믿어요. Olha, evangelista Samuel, eu falo alguma coisa para ele escuta e ele acredita em mim. 믿어요. E eu também acredito nas palavras dele. 그러면 우리 마음이 그 부분에서 하나가 돼요. Então, sobre aquele assunto, nosso coração é um. 마음이 하나가 되면 우리 마음이 서로 흐르는 거예요. Se o nosso coração é um, existe uma conexão entre nós. 그래서 그 사무엘 전사님의 마음이 내 마음에 O coração do evangelista Samuel passa a entrar em mim. 예수님 마음하고 내 마음이 하나가 Se o 되고 coração de Jesus se tornar um com o meu coração, 예수님 마음이 내 마음에 흘러 들어오면 se o coração de Jesus entrar no meu coração, 저는 예수님을 전혀 몰랐어요. só eu não conhecia sobre Jesus. 오늘 아침 읽은 성경을 통해서 Só que naquele dia, lendo a Bíblia, 예수님이 우리를 사랑하시는 것, sim, que Jesus Cristo nos ama, 못 박혀 죽으신 것, que Ele morreu pelos nossos pecados, que lavou nossos 그걸 pecados. 내가 대충 알고 그 정확하게 Eram coisas 알고 que eu conhecia vagamente, mas conhecendo exatamente. 믿어졌을 때 E quando eu criei no meu coração, 예수님하고 나하고 한 마음이 o meu coração se tornou um com o coração de Jesus. 예수님 말씀이 내 마음에 그대로 받아들여지고 Então, assim, eu pude aceitar as palavras de Jesus no meu coração. 예수님 말씀은 곧 예수님 마음이 Pessoal, as palavras de Jesus são o coração de Jesus. 역사하겠다. Eu senti, ele vai trabalhar. 그러면 이 형제가 지금 죽어가고 있는데 Esse irmão estava morrendo. 이틀 절대 넘기지 못한다. Os médicos disseram que ele não poderia sobreviver mais 2 dias. 형제의 마음을 예수님 마음과 하나가 되게 해주자. Então eu pensei, vamos conectar o coração dele com Jesus. 일할 거다. Então Jesus Cristo vai trabalhar por ele. 내가 이야기했어요. Eu falei para o irmão, 어이 김중환 형제, ei, irmão Kim, 눈 좀 떠봐, 날 좀 쳐다봐. abre os olhos, olha para mim. Oi, pastor. 거의 다 죽었어요. Estava morto praticamente. 내가 이야기했어요. Eu falei para ele, 의사는 자네가 2, 3일 더 이틀 넘기기가 어렵다고. o médico afirma que é difícil você sobreviver mais 2 dias. 사실이. É uma verdade. 의사가 말했다. 의사가 거짓말할 리 없어. O médico disse isso é verdade, não tem por que ele mentir. 근데 만일에 이 시간에 예수님이 여기 눈에 안 보이지 계시는데 Mas, vamos supor que nesse momento Jesus Cristo esteja aqui. 예수님하고 자네가 마음이 하나가 되면 Se o teu coração se unir com o coração de Jesus, 어떤 일이 일어나냐면은 o que vai acontecer? 예수님 마음이 자네 속에 들어 자네 마음이 예수님. O coração de Jesus vai entrar em você. 만일에 예수님 그 마음이 자네 마음에 E se o 들어가면 coração de Jesus passar a habitar dentro de você, 자네의 병 고치는 거. para Jesus curar essa tua doença não é nenhuma dificuldade. 내가 이야기할게 잘 들어. Então eu vou te falar, irmão, presta atenção. 예수님이 세상에 계실 때 Quando Jesus Cristo estava nessa terra, 38년 된 병자를 고쳐줘. ele curou o enfermo há 38 anos. 눈먼 소경, Ele curou o cego de nascença. 운동병자 고쳐. Ele curou o leproso. 날 때부터 소경된 사람 고쳐줘. Ele curou aquele cego de nascença. 예수님이 병자를 보신 뒤 나 귀찮아, 바빠, 지금 안 돼. Nunca Jesus Cristo olhou para o enfermo e falou: ah, eu estou ocupado, sai daqui. 어떤 데는 예수님 앞에 갈 수 없으니까 지붕을 뜯어내고 사람들 눈 많이 모였으니까 환자 침대에서 달아내렸어. Teve o caso, né, que por não poderem se aproximar de Jesus, os amigos levaram aquele paralítico até o Jesus, quebrando ali o teto daquela casa. 네죄 사함을 받아. Jesus Cristo falou: filho, os teus pecados estão perdoados. 잘 들고 걸어가라. Levanta e anda. 그대로 고치. Jesus Cristo o curou. 내가 본 예수님은 O Jesus que eu enxergo na Bíblia, 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록. que é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, 그 예수님은
세상에 계실 때 마태, 마가, 누가, 요한 Só se nós lermos sobre o período que Jesus Cristo esteve nessa terra, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, 예수님이 한 번도 병자를 보고 그냥 지나가시지 않았어. nenhuma vez Jesus Cristo ignorou um enfermo. 한 번도 그냥 지나가. Nunca Jesus Cristo fez isso. 병이 올 때마다 다 Sempre Jesus Cristo o curou. 많은 병. Sempre Jesus Cristo os curou. 그러면 지금 이 자리에 예수님이 계시는데 E Jesus Cristo está aqui agora, irmão. 김주환이의 자네가 눈으로 볼 수는 없고 손으로 만질 수 없죠. 이 자리 예수님 Irmão 계시는 Kim, eu sei que nós não podemos tocá-lo, nós não podemos vê-lo, mas é uma verdade que Jesus está neste lugar. 자네도 이 암에서 죽어가는 고치기를 원하실 거예요. E Jesus Cristo com certeza deseja curar você que está com esse câncer. Com certeza. 만일에 자네가 그 사실을 믿으면 Se você crer nessa verdade, 예수님 마음하고 자네 마음이 하나가 돼. o seu coração será um com Jesus. 그러면 예수님의 마음이 자네 마음 안에 임하는 Então, se o coração de Jesus passar a habitar em você, 자네의 병이 이 암으로 죽은 이 병이 자네 예수님의 문제 essa sua doença que está te matando não será um problema, passará a ser um problema de Jesus. E se isso passar para as mãos de Jesus, você vai ser curado. 다시 설명해. Eu vou te explicar de novo, presta atenção. 링거 주사가 있죠. Sabe aqui, ó, esse soro aqui, 이거 다 달아놓는다고 자네 몸 속에 들어가는 거나. não é simplesmente por deixar isso pendurado que isso vai entrar no teu corpo, certo? 링거 주사가 자네 몸하고 주사 그 호수를 연결해서 자네 몸으로 해서 바늘을 통해. Tem esse tubo que está ligando, essa bolsa de soro até o seu corpo, até a sua veia. 자, 이 링거 주사가 있고 Então existe aqui o soro e existe você aqui. 그렇다고 링거 주사 그냥 들어가는 건 아니에요. Então, o soro não vai chegar do nada no seu corpo. 뽑아내서 바늘로 찔러 혈관에 넣어놓으면 Tem esse tubo que passa por uma agulha que fura a sua veia. 많이 있어도 링거 주사가 자네 몸 안에 들어가잖아. E assim, você pode ficar parado que o soro vai entrar. Tá vendo? Tá vendo? O soro tá caindo aqui, ó, tá entrando em você. É a mesma coisa. 자, 예수님의 마음이 있고 Tem o coração de Jesus 마음이 있는데 e tem o teu coração. 예수님 마음이 자네 안으로 마음으로 들어오려면 E para que o coração de Jesus possa entrar no teu coração, 예수님 마음하고 하나가 돼. primeiro tem que ter uma conexão entre vocês. 자, 예수님 마음은 성경을 읽어 보니까 Então, lendo na Bíblia, 뭐 야이로의 딸도 죽은 야이로 딸도 살리고 Jesus Cristo ressuscitou a filha do Jairo, 사로도 살리시고 ressuscitou Lázaro, 다 고치셨지. 아, 나 좀 바빠. também curou todos os doentes que ele encontrou. Nunca Jesus Cristo falou, eu estou ocupado, você pode ficar doente. Ah, não, você foi muito mal, eu não vou te curar. 안 믿었잖아. 안 돼. Ah, você não confiou em mim, eu não vou te curar. 그런 적한 번도 없어. Jesus Cristo nunca fez isso. 어떤 사람 고치셨어? Ele curou todos. 네가 예수님이 나를 고치는 그 마음을 가져봐. Tenha essa fé de que Jesus Cristo vai te curar. 예수님 마음은 너를 고치길 원하죠. O coração de Jesus deseja te curar. 그래서 나를 고친다는 믿음이 없어서 문제인데 O problema é que você não crê nisso. 네가 예수님 나를 고치시겠구나. Se você pensar, poxa, Jesus Cristo vai me curar, 알아? como é que eu vou saber? 성경에 보니까 Ah, lá na Bíblia está dizendo isso. Jesus 한 번도 못 본 적 안 지나고 다 고치셨어. nunca ignorou o enfermo, sempre os curou. Ah, então ele vai me curar também. Jesus Cristo está aqui comigo. 내가 이야기를 하는 가운데 Enquanto eu explicava isso para ele, 그 새로운 생각이 내 마음에서 일어나면서 sabe, surgindo novos pensamentos dentro de mim. 네가 예수님과 마음만 같이 한 마음만 되면 Eu comecei a afirmar para ele, se o teu coração se unir com o coração de Jesus, 말로 바꾸면 se eu for falar isso em outras palavras, 그 믿음을 받아들이면 se você aceitar pela fé as palavras de Jesus, 마음하고 그 부분은 하나가 돼. sobre esse assunto você será um com Jesus. 그러면 예수님이 자네와 같은 마음 자네 안에 일하면 그 병 아무것도. Então, se Jesus Cristo trabalhar por você em relação a essa doença não é problema nenhum. 제가 성경을 펴서 자세히 그 형제에게 이야기했어요. Eu abri a Bíblia e falei claramente para ele. 우리 신앙의 문제는 다른 게 문제가 아니에요. O problema da nossa vida espiritual não é outro. 예수님하고 우리하고 다른. É que nós, muitas vezes, temos um pensamento diferente do que Jesus tem. 예수님 뭐라고 O 말씀하셨어요? que Jesus Cristo disse? 수고하고 무거운 짐 다 내거라. 내가 너희를 Todos os cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. 수고하지 마. Não temas, 근심하지 não te preocupes, alegrai-vos sempre. 마. 그렇게 했죠. Por que Jesus Cristo falou essas coisas? 나왔다는 거죠. Porque ele nos condicionou para isso. Se nós crermos nisso, ele vai trabalhar. 자, 지금 내가 형제한테 얘기하는 것은 Irmão, eu falo isso agora para você. 형제가 Se você 뭐 다른 다
잘못하고 나쁜 짓도 없고 죄도 지었어. Tá, eu tenho certeza que você não foi o perfeito, tá? Você errou, você pecou, também não tem problema. Por quê? 예수는 십자가에서 네 형제 죄를 다 Na cruz, Jesus Cristo já lavou todos os seus pecados. 그게 문제. Então isso aí não é problema nenhum. 예수님 편에서 문제가 안 돼. Pro lado, para Jesus, isso aí não é problema nenhum. 죄인이라고 생각하면 문제가. O problema é se você se considerar pecador. 왜냐하면 예수는 죄를 다 사했는데 네가 믿지 않기 때문에. Porque Jesus Cristo já lavou os pecados, mas você não acredita nisso. 네가 만일에 이 말씀, 넌 지금 암으로 죽어가고 Você agora está morrendo pelo câncer. 정확하게 이 자리에 예수님이 계세요. E neste lugar, Jesus Cristo está aqui. 예수님이 마음을 설명하고 Eu estou agora explicando sobre o coração de Jesus. Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, ele nunca ignorou um enfermo. 그때마다 고치시고 살려줬어. Jesus Cristo sempre o curou, sempre o ajudou. Ele tem poder para isso. E se agora, neste momento, 예수님 여기 계시는 você acreditar nisso, Jesus está aqui e Ele quer me curar. 그렇게 생각해요. Pensa assim, irmão. 예수 나를 보시고 못 본 적 절대 지나가지. Jesus Cristo, Ele não vai me ignorar. 나를 고치시겠구나. Ele vai me curar. Creia assim, irmão. 예수님은 병자를 보고 못 본 적 하실 수 없어요. Jesus Cristo, Ele não consegue, Ele não pode ignorar o enfermo. Ele sempre vai curá-lo. Se você acreditar nisso, o teu coração está se unindo com Jesus. Então, o teu câncer não é problema nenhum. Para Jesus, isso aí não é problema nenhum. 김영재 이해가 가? Irmão Kim, você está me entendendo? 믿어져? Você acredita? 정말? Você realmente acredita? Sim, pastor. Entendi. 믿어. Acredite. 그러면 Então, 반드시 주님 역사에. com certeza, Jesus Cristo irá trabalhar. 1962년도 예수 피로 제사함 받은 뒤에 Pessoal, no meu caso, depois de 62, quando eu recebi a remissão dos pecados, 느끼는 것은 uma coisa que eu sinto frequentemente 내 마음하고 é que o meu coração, meu próprio coração, 마음이 종종 싸우는 걸 봐요. e o coração de Jesus muitas vezes colidem dentro de mim. 이게 되겠나? Isso aqui vai dar certo? 안 될 것 같아. Eu acho que não. 예수님이 된다고 해요. Jesus Cristo fala, sim, é possível. 저는 성경을 읽으면서 Toda vez que eu leio a Bíblia, 예수 마음하고 내 마음이 다른 걸 너무 많이 느꼈어요. por muitas vezes eu sinto que o coração de Jesus é diferente do meu coração. 봤던 그 1962년도에 No ano de 62, quando eu recebi a remissão dos pecados, 실패하고 eu havia fracassado em tudo. 너무 비참했습니다. Era uma vida muito miserável. 내가 아무 소망이 없었어요. Não tinha nenhuma esperança na vida. 내가 내 생각대로 더 무엇을 하고 싶지 않았어요. Eu não queria mais fazer nada conforme o meu pensamento, 생각 계획이 다 실패같이 돌아갔고 porque tudo que eu havia planejado foi um fracasso. 너무너무 내겐 슬픔이었어요. Foi uma grande tristeza para mim. 그래서 예수님을 Por isso, eu passei a acreditar em Jesus. 딴 건 모르고 Não sei de outras coisas, mas 분명히 성경에 보니까 na Bíblia, claramente, 남은 뭐라거든지 não importa o que os outros digam, 예수님은 내 죄를 사했다고 돼 있는 na Bíblia diz que Jesus Cristo lavou meus pecados para sempre. 죄가 사해진 거다. Então, o pecado foi lavado. 그렇게 믿었어요. Eu criei dessa forma. 내 죄가 예수에 사해졌던 사해진 거예요. Se Jesus Cristo lavou meus pecados, foi lavado. 누님한테 Eu falei isso para minha irmã mais velha. 누님은 어머니가 세상 떠나신 뒤에 집에 어머니가 안 계시기 A 때문에 minha irmã, depois que a minha mãe faleceu, pela ausência dela, 누님이 15살 때 내가 8살이었으니까 ela com 15 anos, eu tinha 8 anos. 나보다 그러니까 7살 때 Ou seja, né, ela tinha 7 anos a mais que eu, né? 어머니처럼 저를 돌보. E ela cuidava de mim como se fosse a nossa mãe. 우리는 밤에 자다가 이상한 소리가 들려. À noite, eu dormia e, né, durante a madrugada eu escutava um som estranho. E quando acordava para ver o que era, 큰 누님이 혼자 막 슬프고 울고 있어. sabe, tarde da noite minha irmã estava chorando sozinha. 그게 온 가지 같이 울어. E todos nós acordávamos, começávamos a chorar juntos 물 들고. e depois adormecíamos de novo. 그렇게 지냈어. Nós vivíamos assim. 근데 내가 그러니까 뭐 사과를 따먹는다, 감 따먹는다 그런 저 뭐야 도둑질 참 많이 했는데 Então eu sempre, né, a gente roubava maçã ou caqui para comer. 그 죄가 예수 피로 사해졌다고 돼. E tinha sempre essa condenação pelo pecado, mas na Bíblia dizia que meus pecados haviam sido lavados por Jesus. 죄인인데 Ao meu ver, eu com certeza era um pecador, 성경은 말하기 mas a Bíblia dizia 예수 피로 내 죄가 사해졌다. que pelo sangue de Jesus meu pecado havia sido lavado. 항상 거기서 내 생각하고 성경하고 달라. Sempre foi diferente o meu pensamento da Bíblia. 근데 내가 틀렸지 예수님이 틀린 건 아니니까.
Mas a questão é, eu estou errado. 내가 복이었다. Jesus não tem por que estar errado. Não importa o que eu ache. 내가 얼마나 많은 죄인이 Não importa o quão pecador eu seja aos meus olhos, se na palavra de Deus, se na Bíblia diz que Jesus Cristo, meus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, 그럼 내 죄가 사해. então meu pecado foi lavado. 내 생각은 믿지 않다. Então eu decidi não crer no meu pensamento. Sim, eu pequei muito, eu cometi muitas maldades. Mas na Bíblia, Jesus afirma que eu fui lavado, que eu sou justo. 로마 3장 24절에 Principalmente em Romanos capítulo 3, versículo 23. 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못하다. No versículo 23 fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. 너무 안타까운 것은 O lamentável aqui, 나는 로마 3장 23절은 너무 잘 알아. as pessoas conhecem muito bem esse versículo, 24절은 몰라요. mas não conhecem o versículo seguinte, o versículo 24. 24절 봤어. O versículo 24 diz, 그리스도 예수 안에는 구속으로 sendo justificados gratuitamente por sua graça, 값없이 의롭다 하심을 얻은 자. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 하면 나는 너 의롭다고 하시. Deus disse, olha, você é justo. 아니 난 죄인인데. Não, eu sou pecador, Senhor. 나하고 예수 Então eu estava brigando com Jesus. 난 죄인이면 Eu sou pecador. 너 의롭다. Não, você é justo. Não, eu sou pecador. Não, você é justo. 싸움 누가 끝나요? Quem é que vai terminar com essa briga? 이런 싸움 참 성경에 많이 나와요. Tem muitas brigas assim na Bíblia. 나사로가 죽었어요. Lázaro morreu. 너 오빠가 Jesus Cristo fala, teu irmão há de reviver. 썩어 냄새가 나. Não, Senhor, ele já faz 3 dias. Seu irmão há de ressurgir. 냄새가 나. Ah, ele já cheira mal. Não dá. Brigaram. 싸우다 보니까 예수 믿겨. No final, Jesus Cristo venceu. 내가 예수 믿을 수 없지. Eu não tenho como vencer Jesus. 틀려 예수님 틀릴 수 없지. Porque eu sou errado. Jesus Cristo não tem como estar errado. 예수님이 의롭다면 의로운 Se Jesus Cristo diz que eu sou justo, eu sou justo. 씻은 거다. Se Jesus Cristo diz que meu pecado foi lavado, é porque meu pecado foi lavado. E eu falei disso. Eu criei. 누님한테 얘기해. Eu falei isso para minha irmã. 누님 나죄 사함 받았어. Irmã, eu recebi a remissão dos pecados. Eu não tenho pecado. 누님이 깜짝 Minha irmã, ela ficou atormentada. Oksu, toma cuidado. 목사님도 죄인이라 그러고 O nosso pastor diz que é pecador. 장로님도 죄라고 그러는. O ancião da igreja diz que é pecador. 네가 믿음이 돌아오면 돌아서 겸손해져서 고개를 Quanto mais fé você ganha na vida, você tem que ficar mais humilde, abaixar a cabeça. 죄가 다 씻어졌다. 목사님 너만 못해서 죄인이라. Mas 그러냐? você, dessa forma arrogante, vem falar que seu pecado foi lavado e que não tem pecado. Você acha que o nosso pastor é pior do que você? 누님이 나한테 너 굉장히 교만하다. A minha irmã, né, disse que eu sou muito arrogante. 누님한테 내 이기지 못했지만 Eu não podia vencer minha irmã, 내 죄가 사하셨다고 예수님. mas era uma convicção que eu tinha, que Jesus Cristo havia lavado meu pecado. 그 다음에 이제 죄사함 받았다는 이야기를 하기 힘 급이 나. Desde aquele dia eu tive um certo medo de falar sobre a remissão dos pecados, porque todos diziam ser pecadores. 자, 다 죄인이라 그러는데 Todos diziam ser pecadores. 성경은 뭐라고 말하냐? Mas o que a Bíblia dizia? 성경은 어렵다. A Bíblia dizia que eu era justo, 거룩하다는 거야. que eu era santo. 내가 세상 사람 믿을 건가? 성경을 믿을 건가? Então a questão é, eu vou acreditar nas pessoas do mundo ou na Bíblia? Se a Bíblia diz que eu sou santo, eu sou santo. E eu decidi acreditar nisso. 자, 이제 이런 일들이 여러 번 있었어요. Por muitas vezes eu passei por esse conflito. 저 뭡니까? 남경영 목사 거의 죽음 직전에 있는데 O missionário Nam, quando estava perante a morte, né, eu também abri a Bíblia e falei da palavra para ele. 근데 그 사모님 그 남경영 목사 그때 이미 그 dengue 피부로 이제 그 뭐야 기만 들리지 말도 못하고 이제 오늘 오후에 죽는다. Ele havia sido picado pela dengue, né, e sem saber, estava muito avançado, já estava quase morrendo, né, e a esposa dele estava acompanhando ele. 남경영 목사님한테 전화를 했는데 Quando eu liguei lá para o missionário Nam, 아들이 전화를 받았어. o filho dele atendeu o telefone. 야 아버지 좀 바꿔. Filho, troca pro seu pai aí. 병원에 입원해. Pastor, meu pai está internado no hospital. Por quê? Ele está com dengue. 어느 병원에 입원했니? Ele está em que hospital? 그저 뭐야 필리핀 그 메디컬 센터 Ele está no Hospital Nacional de Filipinas. 내 전화번호 못. Eu não sei o telefone de lá, né? 필리핀 교환을 불렀어. Eu liguei lá para Filipinas. 메디컬 센터 프리스. Por favor, o número do Hospital 메디컬 센터. de Filipinas. Aí eles me conectaram para lá. 내가 응급실을 ICU라 하는 걸 한번 들은 적이 있어. Eu sei que ICU significa UTI, né, no idioma deles. Então eu falei, 바로 ICU. ICU, please. E eles me passaram lá para UTI. ICU 나왔길래 한국성 코리안 미셔너리 패스트 남 Aí eu falei para eles, Korea Missionary Pastor Nam. 영어를 잘 못하니까 Pessoal, eu sou péssimo no inglês. 그렇게 이제
응급실까지 연결. Mas dessa forma, de alguma forma, eu consegui me conectar e achei ele na UTI. 남 목사님 사모님 Aí passou um tempo, a esposa dele atendeu o telefone. 이미 말을 못했고 Ele já não estava podendo falar 의사는 오늘 오후에 죽는다고 얘기했어요. e o médico estava afirmando que ele ia morrer naquele mesmo dia. 사모님이 내 전화를 받았어요. A esposa dele atendeu meu telefonema. 여보세요. Eu falei, alô? 사모님 난 줄 알았어요. Escutando a minha voz, ela percebeu que era eu. 갑자기 막 울기 시작. E do nada ela começou a chorar. 목사님 이제 우리 어떻게 해야 돼? Pastor, e agora o que eu faço? Como é que eu vou viver? 사모님 마음에 남 목사 벌써 다 죽었어. No coração dela, o marido dela já estava morto. 내가 이야기했어요. E eu falei para ela, 사모님 내 얘기 잘. ei, missionária, presta atenção. 목사 안 죽어요. Seu marido, o missionário Nam, não vai morrer. 그럴까요? Sério, pastor? 그럴까요가 뭐예요? Como assim, sério? Ele não vai morrer. 울지 말라고 하잖아요. Pare de chorar. 진짜 울 일 생기면 좋아요? Quer realmente ter motivos para chorar? 울지 마세요. Pare de chorar. 못해 그러면 딱 우리 그쳤어요. Né, eu falei isso de uma forma fria e cortei. 안경 모사 필리핀을 보냈어요. Quem foi que enviou seu marido aí para Filipinas? A Missão Boa Notícia enviou? 박수 목사 O pastor Oxo Park enviou? 아니에요. Não. 하나님이 보내. Deus o enviou. 필리핀에 남 목사 할 일 아직 무지무지하게 많이 남아. E ainda tem muito trabalho para o missionário Nam fazer em Filipinas. 하나님도 알고 계세요. Deus também sabe disso, ele não vai o levar agora. 그럴까요? E a esposa dele falou, sério, pastor? 그럴까요가 뭐예요? Como assim, sério? 안 죽어요. Ele não vai morrer. Pare de chorar. E ela parou de chorar. 그러 내가 전화를 끊었어요. E eu desliguei o telefone. 남 목사 안 죽어요. Eu falei, olha, teu marido não vai morrer. Nosso Deus está vivo. 내가 어떻게 그렇게 말하지? Por que eu pude falar isso para ela? Porque no meu coração, Deus já havia me dado a fé de que ele iria viver. 사모님 가서 남 목사 누워 있는데 Então a esposa dele, eu acho que visitou ele lá no quarto dele. 참 신기한 게 사람은 E pessoal, uma coisa incrível no corpo do ser humano 기라 그러더라고요. é que a última coisa que para de funcionar parece que é o ouvido. 남 목사 말씀은 들어야 하잖아요. E sabe, ele consegue escutar. 다 죽어가지고 O corpo dele está morrendo. 이제 사모님은 내한테 듣는 얘기 그대로 E eu acho que a esposa dele falou tudo o que eu havia dito para ela, para ele. 이야기 딱 듣자. Ah, vamos escutar. 아 그럼 내가 살겠네 그 O 말. pastor Park diz que eu vou viver, então ele creu nisso. 시간부터 체온이 막 내리기. E desde aquele momento, a sua pressão voltou ao normal, ele começou a melhorar. 그 다음 날 E no dia seguinte, 병원에 퇴원했어요. ele recebeu alta do hospital. 있을 수 없는 일. Era algo impossível de acontecer. 김수환 형제가 내가 말을 하는 O irmão Kim Chuan também, eu disse tudo aquilo para ele. 옛날에 중국의 아주 깊은 산 속에 수철 꽂는 Disseram que antigamente, há muito tempo atrás, na China, assim, no profundo da montanha, havia uma pessoa que produzia carvão. 날 길을 잃어 산에 헤매던 사람이 와서 그 집에서 눈이 오고서 며칠을 Só que num certo dia, ele viu um casal que havia perdido o caminho, né, e deixou com que aquele casal ficasse alguns dias na sua casa. 부부가 산 안에 쏘여 수철 꽂는 일을 하는데 하나님 Só que eles, passando aqueles dias ali, fazendo junto aquele trabalho, né, de produzir carvão, 그때부터 passaram a acreditar em Deus. E desde então receberam a missão dos pecados e todos os dias eles faziam oração. 어느 날 이제 추운 겨울이 E num certo dia, né, no inverno muito rigoroso ali da China, 춥기 때문에 독한 술을 한 잔씩 eles decidiram tomar uma cachaça, né, para esquentar o corpo. 그래 안에 이제 오늘 날씨 추운데 술 한 잔씩 A esposa falou: olha, hoje está muito frio, querido, vamos tomar uma bebida? Tá bom. 술컵을 올려놓고 술을 부어 Então eles pegaram lá o copo, colocaram a bebida e oraram. 하나님 좋은 음식 주셔서 감사. Senhor Deus, obrigado por mais esse alimento. 식사를 하려고 하나 E quando eles iam começar a comer, 남편이 뭐라 그래요? o marido dela ficava assim: Por que, querido? 내 안에 계신 주님이 Ah, o Senhor Jesus que habita no meu coração. Eu acho que ele se incomoda de fazermos isso. 우리가 우리 어제 잘못한 게 있나? Mas, querido, a gente fez alguma coisa de errada? 별일 없는데 Não fez nada de errado. 뭐가 달라졌지? O que é que mudou então? 술잔에 올려 있네. Ah, a gente colocou essa bebida aqui. 이걸 내려놓고 기도. Então vamos orar para Deus jogando isso fora. Eles deixaram aquele copo de lado e oraram de novo. 그다음 그날 술 안 마셨어요. Eles não beberam aquele dia. 그 다음 날부터 술을 올려놓으면 기도할 때 마음이 불편한 거예요.
Toda vez que eles oravam com aquele copo de cachaça ali na mesa, eles tinham um incômodo no coração. 어떤 목사님을 만나. Então, quando voltaram para a cidade, eles encontraram com um pastor 목사님, 예수님이랑 술 마시면 안 되냐고. e eles perguntaram: pastor, quem crê em Jesus não pode beber? 이 사람을 보니 기쁜 산소에 술 안 마시고 못 살 것 같으니까. E aquele pastor, sabendo que ele vivia na montanha, sentiu que sem beber ele não poderia sobreviver. Então ele pensou: não tem problema. Só que ele falou assim: não, acho que não. Então eu quero perguntar: 목사님은 어떤 술을 많이 마십니까? pastor, e você então, se pode beber? Tá, qual a bebida que você mais bebe? Não, eu não bebo. Ah, é verdade. 술을 마시려고 할 때마다 투목이 내 안에서 와 있어서. Toda vez que eu queria beber na montanha, eu sentia um incômodo no meu coração, eu não conseguia beber. 알겠다. Eu entendi agora. 하나님의 성령이 우리 안에와 나를 이끌어가는 걸 보니 Pessoal, por meio dessa história eu posso ver realmente que o Espírito de Deus nos conduz. 주한 형제 내 얘기 잘 들어. Eu falei pro irmão Kim Chuan, 예수님은 자네를 고치시. irmão, Jesus quer te curar. 한 번도 병자를 복한 지나가시지 않으시고 Jesus Cristo nunca ignorou, né, um enfermo. 예수님 계셔. Ele está aqui agora. 자네가 신약 성경에 나오는 예수님이 병자를 고친 것. Assim como Jesus Cristo curou o enfermo há 38 anos no Novo Testamento. 때 자네가 암에 걸려가지고 여기 있으면 예수님 봤으면 반드시 Imagina, se nós estivéssemos vivendo na época do Senhor Jesus e Jesus Cristo te visse aqui, com certeza Ele te curaria. 고치시기 원해. Jesus Cristo, Ele quer te curar. 그럼 자네는 내가 죽는다고 생각지 마. Então você pare de pensar que vai morrer. 고치면 안 죽어. Se Jesus Cristo te curar, não vai morrer. 나를 살리겠다. Você creia, Jesus Cristo quer me curar, Ele vai me curar. 그런 마음을 가지면 Se você tiver esse coração, 난 예수님하고 자네가 한 마음이 você estará unindo teu coração a Deus que quer te curar. Então, essa doença não é nada. 내 말 이해가? Entende isso? 설명을 했어요. Eu expliquei para ele. 그 형제 마음에 No coração dele, 그러면 예수님의 병 고치시. ele creu. Ah, então Jesus Cristo vai me curar. Eu falei, é isso aí, irmão. 나 간다. Eu vou embora, hein? 기도하자. Vamos orar. Eu orei por ele 광주로 갔어. e eu fui para Gwangju. 일주일이 지났는데 Passou uma semana 아침을 먹는데 e eu estava tomando café da manhã. 전화가 왔어요. Me veio um telefonema. 보세요. Alô? 목사님 저 김충환입니다. Oi, pastor, é o irmão Kim Chuan. 목소리 너무 힘이 있는 거예요. E eu via, sabe, escutei uma voz muito forte. 이러면 어떻게 돼? Como você está, irmão? 저 오늘 퇴원합니다. Pastor, hoje eu estou tendo alta. 어제 검사했는데 Ontem eu fiz os últimos exames 어디에도 암세포 하나도 없다. e já não tem mais nenhuma célula cancerígena no meu corpo. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso. 그리고 주일날 어느 주일날 Naquele domingo, 그 형제 우리 교회 왔어요. aquele irmão veio à nossa igreja 그 시간에 쭉 자기 암에 난 간증을. e antes do culto começar, ele deu o seu testemunho de como foi curado. 자, 여러분의 마음이 있고 예수님 마음이 있는데 Pessoal, existe o coração de Jesus, existe os seus próprios corações. 내가 살아야 내 생각을 믿고 Até hoje nós vivemos confiando no nosso coração, nos nossos pensamentos. 성경하고 내 생각이 Só que quando o nosso coração é diferente do da Bíblia, 나를 믿느냐 é muito importante, nós vamos confiar em nós mesmos ou na Bíblia. 만약에 여러분 성경에 있는 말씀을 보고 내 생각엔 아닐 것 같아도 성경 말씀 예수님 말씀 믿으면 Se por mais que aquilo não esteja de acordo com o seu pensamento, mas se vocês acreditarem na palavra de Jesus, 마음이 돼요. vocês estão unindo o coração com Jesus. 그때부터 예수님이 우리 안에서 E a partir desse momento, Jesus Cristo passa a atuar, trabalhar dentro de 저는 nós. 그래서 정말 많은 사람들이 병에서 그 믿음을 낳는 걸 E assim, muitas vezes eu vi pessoas pela fé sendo curadas. 아파서 80년도 고생을 했고 Eu também, nos anos 80, sofri muito por problemas estomacais. Em 87, 정말 내 마음의 위장이 깨끗하게 나. eu fui completamente curado. 그리고 99년도에는 E em 99, 내가 그 심장이 안 좋아서 거의 죽을 eu quase morri por problemas cardíacos. 뻔한데 지금은 심장이 아주 Só que hoje eu tenho um coração muito forte. 지난 주일날 No último domingo, 제가 그 인천교회 초대받은 예배가 eu fui convidado pela igreja de Incheon, fui pregar no culto da noite. 근데 그 인천교회 저희들 교회 형님 한 분이 정형외과 일하는 원장님이 Só que um dos irmãos da igreja de Incheon é um médico. 보고 목사님 인천 가기 전에 병원을 잠깐 E 오십시오. ele falou, ó pastor, antes de voltar lá para Seul, passa aqui no nosso hospital. 좀 넘어서 갔는데 Eu passei lá, era mais de 2 horas da tarde. 그 원장님 내외분이 기다리고 있었고 그 간호사 한 명 있었어요.
E ele, né, estava me esperando junto com a enfermeira. 뭐 그냥 침대에 누웠는데 막 피를 뽑아가더라고. Ele pediu para eu me deitar, eu deitei, ele extraiu um pouco de sangue 의사 앞에 내가 꼼짝 못하고 피를 뺏겼어요. e eu não pude fazer nada, né? Fiquei sem reação, só perdi sangue. 아침에 그 다음 날이 이틀 지난 뒤에 Só que depois de 2 dias, 전화했어요. ele me ligou. 전화가 왔어요. Ele me ligou e disse assim: 목사님은요 모든 게 완벽. Pastor, o teu corpo está perfeito em tudo. 까지 검사를. Ele falou que fez 20 exames. 의료보험공단이 저를 보고 해마다 암 검사로 오라 그래요. Na verdade, todo ano o sistema de saúde fala para eu fazer alguns exames para câncer. 군도 안 갔고. Só que, para falar a verdade, eu nunca fui para o hospital. 근데 뭐 전부 정상이라는 Só que aquele irmão, né, ele me examinou e disse que estava tudo em ordem. 너무 기뻐하면서 E ele, muito feliz, 검사를 했다고. me deu essa notícia, né, dizendo que ele havia feito os exames. 시키는 거다고 하나님 날 비교가 안 Pessoal, não se compara eu me proteger e Deus me proteger. 중요한 것은 O mais importante aqui, 내 마음하고 예수 마음 같이 하는 거예요. o meu coração deve estar ligado com o de Deus. 성경 이사야서 No livro de Isaías, 53장에 no livro de Isaías 53, 제가 누가 믿었느냐. quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 주 앞에 자라나기를 Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. 모양도 없고 품체도 없어. 우리 보기 흠말만한 아무것이 없다. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. 이사야서 예언. É a profecia de Isaías sobre Jesus. 이사야는 환상 중에 예수님을 보시는 거예요. Isaías, numa visão, ele viu Jesus. 십자가를 지고 가는 그것을 이사야는 봤고 Isaías viu Jesus Cristo carregando uma cruz, viu ele sendo pregado ali. 이사야는 펜을 들어가 막 적어내기 시작. Isaías começou a escrever sobre aquela visão. 그가 찔림은 우리의 허물이나 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 그가 채찍에 맞음으로 우리가 e pelas suas pisaduras fomos sarados. 우리는 다 양 같아서 그릇에 각기 제기로 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, 여호와께서 우리 무리의 죄악을 그에게 다 cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 이 글을 그러니까 이제 정확한 연수는 안 나오고 Então não tem o ano exato, 약 예수님 오시기 700년 전에 이사야서가 기록이 돼. mas o livro de Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus. 이사야는 하나님의 계시로 700년 후에 오실 예수님을 보신 거예요. Isaías, pela visão que Deus havia lhe dado, viu 700 anos depois do seu tempo, Jesus Cristo carregando a sua cruz. 우리의 무리의 죄악을 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 예수님께로 건너. Isaías viu que nosso pecado já não estava conosco, mas havia passado para Jesus. 우리 죄가 예수님 건너가지 않았어요. Se o nosso pecado não tivesse passado para Jesus, 우리 죄를 위해 죽으실 수가 Jesus Cristo não poderia morrer pelos nossos pecados. 건너갔기 때문에 Mas já que o pecado foi posto em Jesus, transferido para Jesus, é que ele pôde morrer pelos nossos pecados. E, 예수님 이 땅에 오셔서 죄를 위해 죽으시면서 morrendo nessa terra pelos nossos pecados. 우리 죄를 대충 씻겠습니까? Pessoal, vocês acham que Jesus Cristo lavou assim, de qualquer jeito, o nosso pecado? Lógico que não. Não deixou nenhum pecado para trás. Foi de uma forma perfeita que ele nos lavou. 그가 찔림은 우리의 허물을 Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões 당함은 우리의 죄악을 e moído pelas nossas iniquidades. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었. e pelas suas pisaduras fomos sarados. 예수님이 십자가에 못 박히신 것은 Jesus Cristo foi crucificado 죄 때문에 우리 죄 때문에 죽으셨기 때문에 pelo nosso pecado. Já que ele morreu pelo nosso pecado, 우리를 모든 죄에서 깨끗게 했다고 성경. a Bíblia afirma que a sua morte nos fez limpos de todos os pecados. 저도 죄가 여러 가지가 있는데 Eu também cometi muitos pecados. 이런 죄 저런 죄 있지만 Já cometi esse, aquele tipo de pecado. Mas uma coisa certa 우리 죄 때문에 죽으셨다. é que Jesus morreu pelos nossos pecados. E ele lavou perfeitamente os nossos 예수님 pecados. 십자가에 붙여 내 죄를 다 사하셨으면 E se Jesus Cristo morreu com os meus pecados na cruz, eu já não sou mais pecador. 나를
의롭다고 해. Deus afirmou que eu sou justo, 특히 고린도전서 6장 10절에 보면 principalmente em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 6장 10절. Capítulo 6, versículo 10. 도적이나 탄놈하는 술 취하는 자는 구욕하는 자는 토색하는 자는 하는 나라를 유혹으로 받지 못하리라. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 하는 나라 못 갑니다. Essas pessoas não podem ir para o reino de 너희 Deus. 중에 이와 같은 자들이 있더니 Tais fostes alguns de vós, 이름과 mas vós vos lavastes, 성령 안에서 mas fostes santificados, 씻음과 mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso 성경이 Deus. 말하고 있죠. A Bíblia diz isso. 예수님으로 말미암아 Por Jesus, 내가 범한 모든 죄가 예수 건너가서 todo o pecado que eu cometi passou para Jesus 영원히 다 받. e ele foi castigado, foi punido e lavou nossos pecados para sempre. Por isso, Deus, ao nos ver, ele diz: Olha, você é justo. 놀라운 것은 O incrível é que, 만 더러운 죄인이라. por mais sujo que seja o pecador, Deus é o juiz. 하나님이 어렵다. E se Deus, sendo o juiz, diz que somos justos, nós somos justos. 기술학교 기술병에 하사원 시험 쳤을 때 Quando eu prestei aquela prova, né, para entrar na escola técnica militar, 사인을 체크하다. no teste físico, o dentista olhou meu dente e me reprovou. 그건 다 친구들하고 사인 달라요. Eu vi a assinatura que havia no meu documento e nos meus colegas era diferente. Não era nenhuma letra, era só um sinalzinho. 아, 내가 불합격이구나. E eu sentia, nossa, eu fui reprovado. 군의가 내 찾아갔어요. Eu procurei o responsável. 군의가 저좀 봐주면 안 되겠습니까? Por favor, será que o senhor não poderia me dar uma chance? 너 군대 가려고 영장 나오든 가라. Ah, para que você quer entrar na escola técnica militar? Tem outra coisa para você fazer. Senhor, eu preciso entrar nessa escola técnica. 나중에 이야기했어요. Depois ele me disse: 당신 내가 사표 써도 안 된다. Olha, por mais que eu te aprove, você não vai conseguir. 좀 봐주겠는데. Se fosse um outro dente, eu até poderia ignorar, mas é o seu dente frontal, é quebrado. 그건 표도 안 나는. Sabe, era algo mínimo, mas eu tinha uma fratura no dente. 표는 나좀 조금인데. Sim, era visível, mas não era tanto. 군의관이 그렇게 하니까 Mas ele me reprovou, 군대 못 들어갔어요. por isso no final das contas não pude entrar. 시험에 떨어지고 실망을. Quando eu fui aprovado naquela prova, eu fiquei numa desesperança total. Eu havia planejado muitas coisas. 그래서 내가 그때 내 모든 게 다 실패했다 안 된다. 나를 E naquele dia eu senti tudo que eu fiz, fracassei. E se eu viver continuando a confiar em mim, isso vai ser um fracasso. 예수 믿는 거 그게 어려운데. É muito difícil confiar em Jesus quando nós confiamos em nós mesmos. 무너져 버리니. Mas já que essa autoconfiança foi destruída, sabe, quando eu percebi que nada que eu fazia dava certo, 일본 관련 것도 안 돼. meu tio havia me convidado para ir para o Japão para trabalhar lá, mas isso também não deu certo, isso não deu certo, aquilo também não deu certo. 예수 말씀. E naquele momento eu busquei a palavra de Jesus. 예수 피가 내 죄를 사. E Jesus Cristo me mostrou que o teu sangue havia me lavado 성경이 말씀. para sempre. Sabe, eu podia ver aquilo claramente na Bíblia. 하나님 나를 어렵다고 하셨습니다. Se Deus diz que eu sou justo, 어렵다. eu sou justo. 하나님 어렵다고 하심을 어떤 자? A Bíblia fala sendo justificados. 하나님 나를 어렵다고 하셨고 Deus diz que eu sou justo 난 어렵다 하심을 받았다. e eu aceitei a justificação que Deus me deu. 난 의로운 거다. Então eu sou justo. 군의가 너 불합격하면 불합격이고. Olha, se aquele militar falou que eu sou reprovado, eu sou reprovado. Se ele falou você é aprovado, eu sou aprovado. 죄인이고. Se Deus fala que eu sou pecador, eu sou pecador. Mas se Deus fala que eu sou justo, eu sou justo. É muito simples. 군의가 난 사람이 Até aquele militar, 막을 수도 있고. ele pode me impedir ou me aprovar de entrar no exército. 하나님이 하나님이신데. E Deus? Deus é Deus. 하나님 나를 어렵다면 의로운 거. Se Deus diz que eu sou justo, eu sou o justo. 더럽다면 더러운 거. Se ele fala que eu sou sujo, eu sou sujo. E o gratificante aqui, 의롭다. Deus, ele disse, você é justo. 잘 믿어지지 않았어. Eu não pude acreditar nisso no começo, mas 하나님의 말씀. era a palavra de Deus. 왜? Por quê? 예수 그리스도 피로만. Pelo sangue de Jesus, 눈처럼 이게 os meus pecados foram lavados mais brancos do que a neve. 그때부터 Desde então, 그 하나님을 믿었어. eu passei a crer nesse Deus. 그 성경을 읽는데 Lendo a Bíblia, 옛날에 내가 내 생각까지 성경을 볼 때 하고 antigamente eu lia a Bíblia com o meu pensamento. 틀린 거라고 내 생각을 비우고 하나님 마음으로
Mas quando eu percebi que o meu pensamento está errado, né, e esvaziando meu pensamento, lendo pelo coração de Deus, era muito diferente. Era a mesma Bíblia, mas eu passei a crer naquelas palavras. Deus passou a trabalhar 이런 일들이 제 삶에 나타나요. e muitas coisas se manifestaram na minha vida dessa forma. 제가 하나님을 의지하고 살 수밖에. Por isso que eu não tenho como deixar de viver dependendo de Deus. 이제 제가 60년 이제 다 돼요. Já se fazem mais de 60 anos da minha salvação. 저는 60년 Durante esses últimos 60 anos, 예수님 안에 마음이 다를 때 난 교회 다녔지만 그때 하고 eu frequentava a igreja, mas tinha um coração diferente de Jesus. Era muito diferente de quando eu acreditei em Jesus e o meu coração se tornou um com a palavra de Jesus. 예수님 마음이 나를 이끌어가면 A partir desse momento, as palavras de Jesus começaram a me conduzir. Quando eu li a Bíblia, era muito diferente. 나를 보이지 않는 Eu podia enxergar fatos que eu não conseguia enxergar antes. 사해진 걸 Eu pude ter a fé de que meu pecado havia sido lavado. E quando eu preguei sobre isso, 믿었을 때 quando eu acreditei, 예수님이 더 Jesus Cristo estava presente nas minhas coisas. E tudo mudou. 저는 박옥수 목사 믿으라는 얘기 아니에요. Pessoal, eu não estou pedindo para vocês acreditarem no Oxu Park. Eu estou falando, acreditem em Jesus. Se Ele diz, 성경이 말하기를 a Bíblia diz 모든 사람 죄를 범해서 하나님의 영광이 que sim, todos pecaram e carecem da glória de Deus, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말. sendo justificados gratuitamente por sua graça, 값없이 gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 군이가 너 불합격이야. Aquele militar falou, você foi reprovado. Então fui reprovado. 군이가 너 합격. Se ele falasse, ó, você é aprovado, então seria aprovado. 하나는 그래요. Só no reino de Deus também é assim. 아, 너 의롭다. Se Deus fala, você é justo, 그럼 의로운 거야. então é justo. 너안 의롭다. Não, você não é justo. 그럼 지옥 Então tem que ir para o inferno fazer o quê? 하나님 나를 보고 Mas Deus afirmou que nós somos justos. 모든 사람이 죄를 범해. Todos pecaram 하나님 영광이. e carecem da glória de Deus, 그리스도 예수 안에 구속으로 말. sendo justificados gratuitamente 값없이 por sua graça, 의롭다 하심을 얻은 자. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 분명히 내가 죄를 지은 Com certeza eu pequei, 한 나를 의롭다고. mas Deus diz que eu sou justo. 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어 줌이 되고 Jesus foi entregue pelas nossas transgressões 의롭다 하심을 위하여 e ressuscitou para a nossa justificação. 예수님 우리 보고 Jesus diz que nós somos justos. 죄를 지었는데 Nós pecamos, 예수님의 피로 mas pelo seu sangue fomos lavados. 사실을 믿었습니다. E eu criei nessa verdade. 놀라운 그때부터 예수님 마음이 내 마음에 와서 O incrível é que desde então o coração de Jesus entrou em mim 갖지 못했던 마음을 갖게 e passei a ter aquele sentimento que eu nunca tive 옛날에 antes. 믿지 못했던 사실 Eu pude crer naquilo que eu nunca pude acreditar antes. 또 지난번에 이야기를 했습니다. Eu disse da última vez, 제가 얼마 전에 기자회담이 있어요. há um tempo atrás nós tivemos uma coletiva de imprensa 한 기자분이 그 기자분이 저한테 e uma repórter, né, ela me fez uma pergunta. 목사님 어떻게 이 고난 시대에 살았으면 좋겠어요? Pastor, o que é que você deseja fazer nessa época 해야 할 일이 뭐? assim desse coronavírus, né? Qual que é a função da igreja? 한 분은 사진을 E eu respondi que uma vez eu vi uma foto 길에서 참 많은 사람 길가에서 맨 바닥에 무릎을 꿇고 손을 들고 하나님 Uma foto do Brasil, onde muitas pessoas estavam na calçada de joelhos, né, orando a Deus de braços levantados. 이분이 사랑하는 아버지나 어머니나 아들이나 딸이 코로나에 걸려서 병원에 입원. Imagina, uma pessoa tem seu pai ou a sua mãe, né, com Covid, acaba sendo internado. 병원에 면회가 안 돼. Não tem como você visitá-los no hospital. 다행히 코로나 나아가지고 살아나오면 좋은데. Sim, seria muito bom se todos pudessem voltar recuperados do hospital. 이제 자기 가족이 병원에서 죽으면 Mas se o seu parente internado acaba falecendo ali dentro, 이기 때문에 병원 측에서 정부에서 그 장사까지 por ser uma epidemia, né, por ser contagioso, eles acabam simplesmente se livrando do corpo. Então você não pode mais rever o seu parente. 그러니까 부모들이 자기 자식을 병원에 Então, os seus pais, por exemplo, deixam seus filhos internados, 남편을 병원에 넣고 ou uma esposa deixa seu marido internado. 죽으면 다시 얼굴도 못 보고 끝나는 E se morrerem, não tem nem mais ou menos como ver o rosto do seu amado ali. Então, é uma dor muito grande no coração. 길거리에 나가서 길가에 차가
Eu vi aquela foto, aquele vídeo, né, de pessoas na calçada, de braços levantados, orando para Deus. Eu queria poder, sabe, de alguma forma ler o coração daquelas pessoas. Eu sei que eu não consigo identificar como seria a tristeza deles, mas imagina quão grande seria a dificuldade para eles se ajoelharem na rua para orar para Deus. Sabe, eu queria ao menos poder pregar o evangelho, palavras de esperança. Por isso, no ano passado, eu abri 2 épocas de conferência e de essa forma online, né, eu preguei a palavra. O incrível é que no mundo inteiro muitas emissoras transmitiram a nossa pregação. E eu fiquei muito grato perante Deus. No primeiro momento, 276 emissoras no mundo, né, transmitiram nossas pregações. No segundo semestre, cerca de 655 emissoras transmitiram nossas pregações. E eu fiquei muito grato a todas essas emissoras. Ainda eu não pude, né, agradecer a todos, mas muitas pessoas puderam escutar a nossa pregação por meio dessas emissoras. Muitas pessoas receberam a remissão dos pecados. É uma verdade que a corona é uma dificuldade no mundo inteiro. Mas o corona, por um lado, fez humilde o coração das pessoas. E é gratificante porque essas pessoas têm recebido a remissão dos pecados. Por isso, nós, novamente, estamos fazendo essa conferência de Páscoa. Nesse domingo, nós iremos glorificar ao Senhor que ressuscitou. Pessoal, por que Jesus Cristo ressuscitou? Em Romanos diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus Cristo ressuscitou para falar, olha, você é justo. Olha esse furo na minha mão. Isso aqui foi por causa do teu pecado. Olha esse furo aqui na minha costela. Foi por causa do teu pecado. Tá vendo essa marca de espinho na minha testa? Foi todo o castigo que eu recebi por causa do teu pecado. O teu pecado agora foi lavado. Você é justo. Você é justo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós não fizemos nada, mas gratuitamente. Deus diz que nós somos justos. Por quê? O sangue de Jesus lavou nossos pecados. Isso é certo. Todos os seus pecados foram lavados na cruz para sempre. Por isso nós louvamos a Deus. Amados, eu tenho um favor a pedir. Junto comigo. Pessoal, vamos pregar esse evangelho. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele não ressuscitou nos mantendo como pecadores. Não, Ele lavou todos os nossos pecados. Aleluia. Eu louvo a Deus. Eu quero pregar o evangelho até o dia da minha morte. Eu quero pregar o evangelho para as pessoas que eu me encontrar. Que as pessoas que escutarem esse evangelho, tenho certeza que serão felizes e serão alegres. Eu vi isso. Hoje eu já estou muito velho. Mas mesmo assim, Deus tem preservado minha saúde. Por isso eu posso estar aqui perante vocês. E enquanto eu puder falar, eu quero falar sobre o amor de Jesus que lavou nossos pecados por todo o mundo. Eu agradeço porque Deus tem nos ajudado para poder transmitir isso em todo o mundo. Realmente numa época de muita dificuldade. Deus comoveu o coração de muitas pessoas. Eu acho que nunca aconteceu disso, de tantas emissoras no mundo fazerem a transmissão de uma pregação. Mas já que Deus permitiu, foi muito agradável. Que esse amor de Deus possa estar em vocês, que vocês possam unir seus corações com Deus. Espero que Deus possa agir livremente em vocês. Eu espero que Ele possa trabalhar nas suas vidas.
quando eu penso em Deus, realmente eu sou um ser sujo e imundo, mas não tenho como deixar de agradecer ao Senhor Jesus que me salvou. E eu quero expressar isso diante de vocês. Muito obrigado, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하여 Ele foi transpassado pelas nossas transgressões 그가 사함은 우리 죄악을 e moído pelas nossas iniquidades. 그가 징계를 받으면 우리가 평화를 누리고 O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 그가 채찍에 맞고 나음을 입었다. e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor Jesus, 우리가 받을 죄의 형벌을 다 받으시고 o Senhor tomou no nosso lugar toda a punição dos pecados que nós deveríamos receber, e por isso hoje somos limpos. Nós não temos bondade nem justiça, 의가 내 의가 되 mas a tua justiça se tornou a nossa justiça. A tua santidade foi entregue a nós. E hoje colocamos o Senhor dentro de nós como nosso Senhor. 우리 모두에게 은혜를 베푸시고 Permita a tua graça a todos nós, 내 생각을 버리고 Senhor, que possamos deixar o nosso pensamento e aceitar o teu evangelho, receber a remissão dos pecados. 남은 생에 영원히 함께하게 되기를 Esperamos que todas as pessoas possam viver o resto de suas vidas com o Senhor. Abençoe essa conferência para que todos que escutarem essas palavras possam ter a infinita graça do Senhor. 이름으로 Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 감사합니다. Obrigado. I fear no ill. With thee, dear Lord, beside me, thy rod and staff my comfort still, thy cross before to guide me. And so through all the length of days, thy goodness faileth never. Good shepherd, may I sing thy praise.